Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Ô Rita, o que explica o recorde histórico do setor de serviços no Brasil? Bom dia para você. Bom dia! O setor de serviços no Brasil está bombando. Foi o que a gente pôde tirar dos números que foram divulgados ontem pelo IBGE. O crescimento de 1,2% na passagem de junho para julho surpreendeu até os mais otimistas. E o setor de serviços, neste nível, está operando no seu recorde histórico e quase 16% acima do período pré-pandemia, fevereiro de 2020. E o crescimento, se a gente olhar julho de 24 com julho de 23, é parrudo, 4,3%. Nos primeiros 7 meses do ano, o setor já cresceu 1,8%. E isso traz preocupação para o Banco Central na reunião do Copom, na decisão da política monetária, na decisão sobre a taxa de juros, porque a economia está dando sinais de que está mais aquecida do que se esperava. E a inflação de agosto, que acabou sendo uma deflação e que foi derrubada por alimentos e energia, não pode se repetir, no mês de setembro, exatamente porque alimentos e energia podem ser os vilões da inflação de setembro diante da seca, das queimadas e da escassez hídrica nos reservatórios. Mas, enfim, vamos olhar para frente, mas o Banco Central vai ter que ponderar tudo isso na próxima reunião do Copom. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Porque nos Estados Unidos tivemos um dado muito importante, a inflação ao consumidor, que desacelerou de 2,9% para 2,5% em agosto e subiu 0,2% na comparação mês a mês. Mas o núcleo se assanhou e subiu mais do que se esperava. Com isso, as apostas para corte de juros nos Estados Unidos estão agora majoritariamente concentradas em um corte de 0,25 ponto percentual. Com isso, as bolsas abriram no negativo, com uma expectativa de um Banco Central mais rigoroso, tanto lá quanto aqui. Mas, ao longo do dia, as ações da Vale subiram quase 3% por aqui e jogaram o Ibovespa para o positivo. A bolsa acabou subindo 0,27%. E as ações da Petrobras, que chegaram a cair mais de 1%, quase que viraram para o positivo com a alta do petróleo no mercado internacional. A tempestade tropical Francine virou furacão e se aproxima lá da Louisiana e pode parar operações de refinarias, ali no Golfo do México. E existem rumores de que a OPEP pode restringir a oferta de petróleo para tentar segurar o preço acima de $70 o barril, no caso do Brent, além de novos ataques de Israel à faixa de Gaza. O petróleo que estava caindo acabou virando para o positivo, subiu mais de 1%, mas as ações da Petrobras não conseguiram acompanhar a alta da commodity. Mas mesmo assim, a Vale cumpriu o seu papel e o Ibovespa fechou no positivo. O dólar caiu 0,1%, e fechou a R$ 5,64. Resumo da ópera com os números da economia brasileira mais aquecida do que se esperava e do núcleo da inflação americana mais aquecido do que se esperava. Houve uma mudança na expectativa de alta de juros no Brasil, piorou, agora a gente pode ter uma alta de até 0,5 ponto na Selic e de corte de juros nos Estados Unidos, que também piorou. A expectativa era de um corte de 0,5 e agora de um corte de 0,25. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.